No vídeo de hoje, nós iremos tratar de uma curiosidade. Nós iremos falar sobre um dos episódios mais fascinantes e mais interessantes da história da Holanda. E esse episódio também faz parte dos estudos da história da Igreja. Nós iremos falar sobre a fascinante fuga de Hugo Grocio. Quando Maurício de Nassau ele realizou o golpe de Estado, e esse golpe de Estado foi o que garantiu com que ele pudesse convocar o Sínodo de Dort, ele precisava naturalmente eliminar os seus inimigos políticos. E para fazer isso, ele começou exatamente mandando prender os seus principais inimigos e rivais. E Hugo Grocio estava na lista desses seus inimigos políticos. Hugo Grocio foi uma pessoa extremamente culta, um erudito, versado em diversas áreas, conhecido como um polímata. E no dia 29 de agosto de 1618, ou seja, na mesma data em que Oldenbarnevelt foi preso, Hugo Grocio também foi preso. E logo após a conclusão do Sínodo de Dort, Hugo Grocio então ele foi transferido para o castelo de Loevestein, no dia 5 de junho de 1619. E, naturalmente, por ser um erudito, por ser uma pessoa que atuava em diversas áreas, ele passou a gozar da liberdade de poder receber livros enquanto ele estava no cárcere. E esses livros eram levados no castelo através de um grande baú. Esse baú era carregado com os diversos livros. Só para nós termos uma noção, existe uma grande produção literária de Hugo Grocio no período em que ele está na prisão. Ele começa, então, por exemplo, os trabalhos de uma Bíblia anotada, ele começa traduções latina de versos gregos, ele também começa a escrever um compêndio de lei holandesa, versos em holandês, e assim por diante, além, naturalmente, de suas correspondências. E, naturalmente, que dependendo do clima político, ele tinha mais liberdade para receber a sua esposa, Maria, para receber os seus filhos, e quando a situação política não estava boa, essas visitas elas eram reduzidas ou até mesmo cortadas. Mas, no geral, ele sempre pôde contar com o recebimento de muitos livros. E foi a partir daí, desse recebimento de livros, que a sua esposa, ou seja, a esposa de Hugo Grocio, teve a ideia de realizar a fuga utilizando aquele baú que eles usavam para carregar os livros, os inúmeros e vários livros que sempre eram trazidos para Hugo Grocio. E quando a trégua com a Espanha estava quase por acabar, no ano de 1621, eles resolveram que eles deveriam fazer essa fuga antes que essa trégua acabasse. E nesse ínterim, a filha de Hugo Grocio, chamada Cordélia, ela disse o seguinte: mamãe, o papai precisa fugir amanhã, independente de como esteja o tempo, o clima. E essa fala da filha de Hugo Grocio, que se não me engano ela tinha 9 anos na época, Hugo Grocio entendeu a fala da sua filha como uma espécie de um aviso divino. E ele já há algum tempo ele estava treinando essa fuga, ou seja, ele ficava algum tempo dentro desse baú para saber se o corpo dele iria aguentar, ou seja, o trajeto de saída do seu quarto, dos seus aposentos, passando pelas escadas de todo o castelo, até que eles chegassem no rio e no barco, que era geralmente o trajeto que esse baú de livros fazia.
e ele começou a treinar para acostumar o seu corpo. E logo após ele ouvir essa fala de sua filha, ele entendeu isso como uma espécie de um aviso do céu, e eles resolveram então colocar em prática a ideia da fuga. E Hugo Grocio utilizava uma ampulheta também para saber o tempo, né, que ele conseguiria aguentar ficar ali. E naturalmente ele se ajoelhou dentro desse baú e ele encostou a sua cabeça sobre um livro do Novo Testamento, sobre um Novo Testamento. E ele dormia em uma cama, e que aquela cama grande que tem lençóis ao lado, e eles arrumaram toda a cama, dando a impressão de que Hugo Grocio estava deitado, que estava ali na cama. Hugo Grocio então entrou no baú, ficou no baú, e os soldados, que geralmente eram as pessoas responsáveis por fazer por levar e trazer os livros de Hugo Grocio, eles começaram a carregar aquele baú no qual o Hugo Grocio estava dentro. E eles começaram a sair, e quando eles estavam prestes a chegar no barco, um dos soldados fez até uma brincadeira comentando que o baú estava pesado demais e que eles deveriam inspecionar para ver se de fato o Grocio não estava ali dentro. E ele fez uma brincadeira até de mau gosto, mas que é registrada nos livros, talvez na principal biografia de Hugo Grocio, que ele diz que talvez ele deveria colocar uma broca ali dentro para ver se aquilo não chegaria até a parte traseira de Hugo Grocio. E aí a camareira, uma mulher muito sábia, muito inteligente, ela disse: bem, se você quer fazer isso para verificar se o Hugo Grocio não está aqui, a broca que você precisa utilizar precisa ser bem longa até chegar ao quarto dele, pois o Hugo Grocio está no quarto. Ela naturalmente estava mentindo, mas a fala dessa camareira fez com que os soldados não levassem a questão de inspecionar o baú adiante. Mas o Hugo Grocio fez um pequeno barulho dentro desse baú, e esse barulho, isso quando eles já estavam no barco a caminho de um endereço onde eles estavam por levar os livros de Hugo Grocio, e o filho do capitão daquele barco falou: pai, eu ouvi um barulho, eu acho que eu ouvi um barulho vindo de dentro do baú. E aquela camareira, mais uma vez, né, aquela camareira que era responsável, fazia parte do plano de fuga, mais uma vez ela foi rápida e ela disse o seguinte: claro, o baú está cheio de livros, e livros têm vida, livro tem espírito. E aquela fala, mais uma vez, acalmou o capitão e as pessoas que estavam ali, e eles não se deram conta disso. Hugo Grocio então conseguiu chegar ao seu destino na casa de um amigo, e ali na casa desse amigo ele recebeu a ajuda de um batista, um comerciante de roupa batistas que o ajudou a lhe vestir, e um pedreiro luterano, porque ele se disfarçou de um pedreiro. Então eles pegaram como se fosse massa ou bloco e sujaram. Primeiro o Hugo Grocio ele fez a barba, depois eles sujaram um pouco do rosto dele para dar aquela impressão de que ele era um pedreiro que estava trabalhando. E então, no dia 22 de março de 1621, Hugo Grocio fugiu da sua prisão no castelo de Loevestein, e logo em seguida ele foi para a Antuérpia. E esse, naturalmente, é um dos vídeos mais detalhados que conta essa fuga de Hugo Grocio. Eu espero que você tenha gostado, e peço naturalmente para que você, se ainda não for assinante do nosso canal, que você assine o nosso canal do YouTube, e que você ative o sininho para você receber as notificações. E é isso. Que Deus abençoe a todos vocês.